Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 12 de agosto de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ainda não acabara de falar, chegou alguém e disse ao príncipe da sinagoga: Tua filha morreu. Não des ao mestre mais incômodo. Mas, ouvindo isso, Jesus disse ao pai da menina: Não temas, tem fé somente, e ela será salva. Lucas 8, 49, 50. Meta do mês: desenvolver a caridade moral. Sejamos mais prontos a excusar do que a censurar. Muitas vezes nos arrependemos de um julgamento precipitado. Evitemos, portanto, qualquer apreciação pelo lado mau. Leon Denis, no livro Depois da Morte. Meta do dia: não comentar os defeitos alheios, nem se ocupar com os maus atos de outrem. Sugestão para sua prece diária: prece rogando o desenvolvimento do sentimento de tolerância. Amado Mestre Jesus, nós queremos, nesse instante, agradecer pelo aconchego em nosso lar, por termos um cobertor, uma cama a acolher nosso corpo. Quantos outros irmãos estão a sofrer, sem lar, sem um lugar para colocar a sua cabeça. E muitas vezes essa dor não nos comove. Quantos irmãos estão a sofrer vítima das guerras, do genocídio, da prepotência, do orgulho de poucos? Que consigamos, Jesus, desenvolver em nós a bondade, o amor, a tolerância para com cada irmão. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, terça-feira, é dia de reunião pública em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. Venha estudar com a gente o Evangelho do Cristo. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, no próximo sábado nós teremos a primeira aula da Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. Então venha conhecer o Espiritismo, ainda dá tempo, participe com a gente. E um dos temas que nós vamos estudar no curso é os vícios. Esse tema tem como objetivo fazer com que a gente compreenda o quão grave são as consequências dos vícios para esta encarnação e para por futuras encarnações. Enumerar os prejuízos do álcool, os vícios morais, como o orgulho, o egoísmo e também os demais vícios físicos. Então, venha estudar com a gente todo sábado às 4:30 da tarde.
Meus amigos, nós estamos estudando a obra Nosso Livro. Esse livro foi psicografado pelo médium Chico Xavier e ditado por diversos espíritos. A organização desta obra se deu em duas partes. A primeira parte, mensagens mais longas, chamada de prosa. A segunda parte, as mensagens em formas de poesia, poema, que você pode estar apreciando com a gente. A organização da obra também se deu pela ordem alfabética do nome dos espíritos. Nós estamos estudando as mensagens do espírito André Luiz. Capítulo 9. Reajuste e simplifique. Não é pela desconfiança que atingiremos a certeza. Aprenda a entesourar a fé, amealhando os grãos da esperança. Não é pela violência que alcançaremos a realização. Habitue-se a usar a serenidade, considerando que um edifício se constitui de insignificâncias mil. Não é pela maldade que chegaremos à bondade. Acostume-se a tolerar e a desculpar, corrigindo em você mesmo aquilo que lhe desagrada nos outros. Não é pela desaprovação que improvisaremos o estímulo. Procure as particularidades elogiáveis e os ângulos nobres das situações e das pessoas para que o bem seja cultivado e reine soberano. Não é exaltando a sombra que acenderemos a luz. Evite os comentários obscuros, onde o mal encontra brechas para dominar os atos, as palavras e os pensamentos. Não é semeando moléstias que sustentaremos a saúde. Alige a carga mental das ideias enfermiças e plante o bom ânimo, o otimismo e a alegria em cada minuto. Não é contemplando feridas que ajudaremos a humanidade. Lembre-se do lado melhor, do irmão de jornada, e ajude-lhe o coração a esquecer todo o mal. Não é destruindo que construiremos o reino divino nos círculos da terra. Restaure o que puder, onde o desastre passou, proclamando perturbação e falência. Não é descendo às furnas sombrias do desânimo e da tristeza que escalaremos a montanha da luz. Use os seus patrimônios e as suas experiências no Evangelho e na revelação dos espíritos benfeitores, benevolentes e sábios, tanto quanto mobiliza a água e o sabão nas lutas de cada dia, e verá a colheita sublime de sua nova sementeira. O ministério de Jesus não é serviço de crítica, de desengano, de negação. É trabalho incessante e renovador para a vida mais alta em todos os setores do mundo. Ninguém precisa ferir, humilhar ou desesperar. Reajuste e simplifique. O Senhor fará o resto. Espírito André Luiz. Meus amigos,
São mensagens esclarecedoras para todos nós. E é urgente nós tomarmos como base o Evangelho do Cristo. E chegou a hora, meus amigos, de sairmos da covardia que nos faz revelar um evangelho diferente. Quantas vezes em outras vidas nós deturpamos o evangelho e ainda hoje nós ainda usamos os mesmos artifícios para deturpar o evangelho, colocando ao nosso bel prazer. E um dia nós precisaremos reatar esses compromissos. Por isso, é urgente nós buscarmos o nosso melhoramento. Afastar de tudo aquilo que nos leva a infringir o Evangelho. E vamos construindo todos os dias meios necessários para a nossa transformação, para o nosso burilamento. Quando Paulo de Tarso coloca na segunda carta de Timóteo, combati o bom combate. Qual que é o bom combate? O bom combate é combater as mazelas que nós temos dentro de nós, os nossos vícios, o orgulho, o egoísmo, a arrogância, a prepotência. Acharmos que somos melhores do que os outros, acharmos que a nossa religião é a que vai nos salvar, achar que matando, mentindo, criando diversas situações, nós vamos trazer um mundo melhor. Meus amigos, nós já nos enganamos muito e está na hora da gente criar mecanismos de parar, de nos atingir dessa maneira desnecessariamente. Então, busquemos no Evangelho. Como diz o André Luiz, não é pela violência que nós vamos trazer a realização. Não é achando, gritando mais alto que nós vamos ganhar. É viver o Evangelho. É sermos bons. E temos que desempenhar isso todos os dias. Nós só viemos aqui, meus amigos, para sermos bons. E nós estamos perdendo essa oportunidade de ouro de sermos bons. Então vamos mudar de hoje para frente? Vamos combater em nós tudo aquilo que nos afasta do Cristo? Não é combater o outro. O problema não está no outro. O problema está em mim, em cada um de nós. E o dia que nós percebermos isso, nós vamos avançar léguas no nosso processo evolutivo. Graças a Deus, bondoso Jesus, nós queremos nesse momento colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos desencarnados, mas que ainda não compreenderam a sua nova condição. Aqueles que às vezes ficam apegados aos seus objetos, aos seus lares, sua casa, seu carro, às suas coisas. Que esses irmãos, nesse momento, Jesus, possam receber a centelha divina do esclarecimento e que possam se afastar desses ambientes que muitas vezes são tidos como fantasmas, causando como assombrações, causando desequilíbrio em muitos outros. Bondoso Jesus, que esses irmãos consigam aceitar o convite de seu anjo guardião para o reajuste.
E olhe, Jesus, por todos nós encarnados, que não percamos a nossa encarnação com coisas desnecessárias. Fica conosco, Jesus, pois precisamos muito de Ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.